Na aula de hoje, vamos ver uma maneira alternativa de resolver a integral de linha de campo vetorial. Vimos na aula anterior uma maneira padrão, que é utilizar as equações paramétricas como chave de troca, calcular o jacobiano e calcular o limite. Então, o método padrão é você depende 100% da parametrização da curva para você poder trocar ali as variáveis, fazer uma substituição de variáveis. Mas agora não, agora é uma alternativa. Então, uma integral de linha de campo vetorial, a gente pode resolver de várias maneiras. Além do método padrão, podemos resolver de uma maneira que a gente vai falar um pouquinho hoje, se for um campo conservativo, ou os teoremas, o teorema de Green e o teorema de Stokes, que serão tópicos das aulas seguintes. Tá? Então, o teorema das quatro equivalências está nesse contexto. Okay? Então, antes de falar do teorema em si, é bom a gente verificar as condições. Então, o teorema das quatro equivalências só valem nessas condições aqui. Ó. A região D, que é o domínio, tá? Tem que ser uma região aberta. Tá? Isso se eu estiver falando no R2. Se for no R3, eu tenho um conjunto aberto, tá? Um sólido aberto. O que é um sólido aberto? Ou uma região aberta aqui, se tratando do R2? É uma região que não tem fronteira. Tá? Então, o R2 é um exemplo, olha aqui. O R2 é um exemplo de um conjunto aberto. Ele não tem fronteira. Tá? Lembra do intervalo aberto? Intervalo aberto você não inclui os limites. Uma região aberta, você não inclui a fronteira. Um sólido aberto, você não inclui a casca. É um sólido sem casca. Então, a ideia é essa. O domínio de integração tem que ser um conjunto aberto. Tá? Segundo item. Além de ser um conjunto aberto, tem que ser um conjunto conexo. Um conjunto conexo é um conjunto que você liga dois pontos e não sai da região. Tá? Então, se eu pegar aqui dois pontos quaisquer deste conjunto, eu consigo ligar esses dois pontos por um caminho, pode ser uma reta ou não, e eu não saio da região. Então, isso é um conjunto conexo. Tá? E tem que ser um conjunto sem buracos. Tá? Ele não é um conjunto vazado. Então, aqui, esses três exemplos, ó, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, são exemplos de regiões. Né? São regiões que são regiões abertas, conexas e sem buraco. Okay? Mas essa mesma ideia pode ser aplicada no R3. Tá bom? Um conjunto que não tem, um conjunto aberto não tem fronteira, conexo, posso ligar dois pontos sem sair da região, mas ligar assim, com um traço qualquer, não é necessário ser uma reta, e sem buracos nenhum. Tá? Então, o conjunto que satisfaz essas três condições é o que a gente chama de simplesmente conexo. Essa é uma condição necessária para a gente aplicar o teorema das quatro equivalências. Aqui temos alguns exemplos de regiões que não são simplesmente conexas. No caso aqui, no primeiro caso, excluímos a origem. No segundo caso, temos uma fronteira, ele é fechado por dentro. Então não é um conjunto aberto. E no terceiro caso, estamos excluindo o eixo X. Então quando a gente exclui o eixo X, ele deixa de ser conexo. Então aqui eu não consigo ligar esses dois pontos, porque eu passo pelo eixo X. Então deixa de ser conexo nesse caso. Aqui, por ter a fronteira lá de dentro, ele deixa de ser aberto por dentro. Então esse conjunto não é aberto. E aqui ele tem uma restrição. Então ele tem um buraco. Ele é vazado. Então aqui temos exemplos de conjuntos que não são simplesmente conexos. Então esse a gente não pode considerar, nem vale sobre esses conjuntos o teorema das quatro equivalências. Esse desenho aqui no R2, esse serve para R3 também. Bom, o teorema das quatro equivalências pode ser definido tanto no R2 quanto no R3. Aqui eu já coloquei a definição direta no R3. Então o que precisa? Precisa ser verificado antes de aplicar esse teorema. A primeira coisa é que o meu campo vetorial tem que ser de classe C1. O que é um campo de classe C1? É um campo que tem derivadas primeiras, ele possui derivadas de primeira ordem, e todas as funções de derivada de primeira ordem são contínuas. Então, lembra que a função aqui, P, a função Q e a função R, são funções com até 3 variáveis. Então, cada uma admite 3 derivadas de primeira ordem. Então, aqui estamos falando de 9 derivadas de primeira ordem.
essas 9 derivadas de primeira ordem, P com relação a X, P com relação a Y, P com relação a Z, da mesma forma Q e R com relações a essa primeira geração todinha de derivadas de primeira ordem. Existem, são contínuas, a gente chama ela de classe C1. Nós já falamos isso em outros momentos. E além de ser de classe C1, o domínio dessa função precisa ser um conjunto simplesmente conexo. Tá? Que é o que a gente falou agora há pouco. Que é um conjunto aberto, né? É um conjunto sem buracos. Olha aqui. E é um conjunto conexo. A gente consegue ligar dois pontos sem sair do conjunto. Então, se o conjunto é aberto, ele é conexo e sem buracos, ele é um conjunto simplesmente conexo. Tá bom? Se isso vale, essas 4 sentenças aqui são equivalentes. Se você verificar uma, as outras 3 têm o mesmo valor. Tá? Então, se uma é verdadeira, se você fizer a conta de uma delas e concluir que uma delas é verdadeira, as outras 3 também são verdadeiras. Se você calcula, né, resolve e verifica que uma dessas sentenças é falsa, as outras 3 também são falsas. Então, se uma é verdadeira, a outra também é. As outras 3 também são verdadeiras. Se uma é falsa, as outras 3 também são falsas. Tá? Então, aqui nós estamos falando de integral de linha de campo vetorial. Tá? E, para ilustrar, né, nós não vamos demonstrar cada etapa dessa, mas a ideia básica é essa. Veja bem. Imagine que você tem uma integral de linha de um campo vetorial, e esse campo vetorial ele é um campo gradiente. O que é um campo gradiente? É aquele campo que as suas componentes coincidem exatamente com o gradiente de uma função potencial. Ora, se esse campo vetorial aqui é exatamente um campo gradiente, então, ao você calcular a integral de um campo gradiente, a integral cancela o gradiente, cancela as derivadas. E o resultado é a própria função potencial. Tá? Então, resolver uma integral de linha de campo vetorial, se esse campo vetorial for um campo gradiente, se resume em descobrir a função potencial. Nós já fizemos também exercícios como esse. É dado uma função, calcular o gradiente. E dado o gradiente, descobrir a função original, que é a função primitiva. Então, se a integral é aplicada sobre um campo gradiente, resolvê-la se resume em descobrir de quem é a função. Ora, feito isso, é só jogar o ponto inicial e o ponto final. Então, aqui eu posso concluir que a resposta, olha aqui, é a função potencial, é a função primitiva, substituindo no ponto final, menos a função primitiva, substituindo no ponto inicial. Aqui, tá, já temos uma ideia. Ora, se a minha curva ela sai de um ponto e vai até outro ponto, percebe que nesse contexto aqui, não importa a trajetória, não importa o caminho C. O que importa é onde começou, o ponto inicial e o ponto final, percebe? Então, a ideia aqui da segunda sentença já é verificada nesse ponto. Se isso tudo, se o campo for um campo gradiente, tá? Em outras palavras, um campo conservativo, que é a sentença 3. Ó. F é um campo gradiente, isto é, F é o gradiente de uma função φ. Então, se isso for verdadeiro, percebe que a integral independe do caminho? O que importa é o ponto inicial e o ponto final. Tá? Outra observação é que se o ponto final for igual ao ponto inicial, ora, se o ponto B aqui não for um ponto diferente de A, mas o ponto final retornar para o ponto A, ou seja, se essa curva for uma curva, né, simples e fechada, então quando tem essa bolinha aqui, está indicando que é uma curva simples e fechada. A minha curva C, ela sai de um ponto específico, faz uma trajetória qualquer, ela não se corta, por isso que é uma curva simples, mas ela volta para o ponto inicial. Então ela é uma curva fechada. Então se a curva é fechada, A e B são iguais aqui. Ora, se A e B são iguais, esse resultado vai ser sempre zero. É o que está escrito aqui. Tá?
Então, integral de linha de um campo vetorial vai ser sempre zero. Não. Ela vai ser sempre zero se a curva for fechada e se o campo for um campo gradiente. Tá? E também temos que esse resultado está relacionado ao rotacional igual a zero. Então, se você quiser saber de antemão se o campo é gradiente ou não, né, uma maneira é você calcular o rotacional. Se o rotacional for diferente de zero, com certeza esse campo não é um campo conservativo, não é um campo gradiente. Mas se for igual a zero, aí você tem que realmente verificar essas condições aqui do teorema. Tá? Tem que ser um conjunto simplesmente conexo e de classe C1. Tá bom? Então essas são as 4 sentenças que são equivalentes. Afirmar uma equivale a afirmar qualquer uma das outras 3. Negar uma equivale a negar qualquer uma das outras 3. Então, se o exercício é verifique se f independe do caminho, verifique se a integral de linha é fechada, ou verifique se f é um campo gradiente, pode ser justificado, né, ou verificado calculando o rotacional. Claro, e dentro daquelas condições lá, ser um conjunto simplesmente conexo e f é de classe C1. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Olha aqui. Olha qual função é essa. Determine se o campo vetorial é ou não conservativo. E aí? Então vamos retomar lá a ideia do rotacional. Não é mesmo? Então eu quero calcular o rotacional. Então quem não viu, dá uma olhadinha lá na aula falamos, né, de campos vetoriais, os operadores, mas o rotacional ele é definido sob um campo vetorial no R3. Tá? Aqui nós temos um campo vetorial no R2. Aqui eu tenho a função P, a função Q e a função R, que seria igual, né? Não tem a função R, ou seja, ela é igual a zero, se eu considerar um campo vetorial no R3. Mas o rotacional de um campo vetorial é aplicado sobre o campo vetorial no R3. A primeira componente do rotacional é derivada de R com relação a Y, menos derivada de Q com relação a Z. A segunda componente é a derivada de P com relação a Z, menos a derivada de R com relação a X. E a terceira componente é a derivada de Q com relação a X, menos a derivada de P com relação a Y. Ok? Então, a primeira componente nesse caso, vou derivar R com relação a Y, mas percebe que a função R aqui não existe, ou seja, ela é zero. Então aqui dá zero. Tá? Derivada de Q com relação a Z. Percebe que Q aqui não depende de Z? Então você trata como constante, derivada é zero. Então a primeira é zero, forma. Tá? A segunda componente também vai ser zero, porque P não depende de Z, e ao derivar P com relação a Z dá zero, e R é zero. Derivada de zero com relação a X é zero. Então quando eu estou no campo vetorial no R2, verificar se o rotacional é zero ou não, é o vetor nulo ou não, basta verificar se a última componente é nula ou não. Porque se essa componente for nula, o rotacional vai ser nulo. Observe que as duas primeiras aqui, nesse caso, quando eu estou trabalhando com campos vetoriais no R2, elas serão sempre nulas. Então, verificar se o rotacional é nulo, basta verificar se a última componente é nula. Então aqui a derivada de Q com relação a X é 1. Estou derivando aqui. Ó. E a derivada de P com relação a Y é menos 1. Ok? Ou seja, esse rotacional aqui é o vetor 0, 0, 2. Ele não é o vetor nulo. Ele é diferente do vetor nulo. Então, se o rotacional é diferente do vetor nulo, pelo teorema das 4 equivalências, se uma é falsa, as outras 3 sentenças também são falsas. Então, verificamos que essa aqui, ó, é uma sentença falsa. Então, eu posso garantir que a integral de linha fechada não é zero, necessariamente. Posso garantir que a integral de linha não é independente do caminho.
e posso garantir que o campo vetorial não é um campo conservativo. Note que o domínio dessa função aqui é o R2. Tá? Não há restrições para x e y nas componentes, então o domínio é todo R2, que é um conjunto aberto, é um conjunto simplesmente conexo e é de classe C1. Né? Tem derivadas primeiras todas contínuas e é um conjunto simplesmente conexo. Aquele caso de não ter buracos é um conjunto aberto. Tá bom? Então, tá mostrando. Só para concluir aqui logo, se o rotacional é diferente de zero, logo esse campo vetorial não é conservativo. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, determine se o campo vetorial é conservativo. Tá? Se f for conservativo, encontre uma função f, tal que f é igual ao gradiente. Agora nós temos um campo aqui no R3. Não, ainda no R2. Aqui a minha função sai do R2 e cai no R2. Então, verificar se esse campo vetorial é ou não conservativo. Então, de novo, só vou verificar a última componente. Tá? Eu já sei que nesse caso aqui, o rotacional, aqui é a minha função P, aqui é a minha função Q, e a função R não existe, ou é igual a zero. Então, o rotacional aqui, eu já sei que as duas primeiras componentes são nulas. Basta, então, calcular a última componente. Vou derivar Q com relação a X, P com relação a Y. Tá? Então aqui é zero, aqui é zero. Derivada de Q com relação a X. Onde está Q? Q é a segunda componente. Derivada com relação a X é 2x. Menos, olha o menos aqui. Derivada de P com relação a Y. P é essa aqui. Derivada com relação a Y é 2x. Observe que a terceira componente se anula nesse caso. E o rotacional é o vetor nulo. Então aqui a gente verifica uma daquelas equivalências, uma daquelas sentenças, né? Então o rotacional aqui é o próprio vetor nulo. Bom, agora temos que ver que se cumpre as condições. As condições dizem, será que o conjunto D aqui é um conjunto simplesmente conexo? Observe que as componentes são polinômios. Os polinômios aqui não implicam nenhuma restrição. Tá? Então o domínio dessa função é o R2. O R2 é um conjunto simplesmente conexo. Ele não tem fronteira, ele é um conjunto aberto, ele é conexo, posso ligar dois pontos sem sair do conjunto, né? E ele é aberto, né? Ele não tem buracos, ele é aberto, ele é conexo e não tem buracos. Então ele é um conjunto simplesmente conexo. E polinômios também possuem derivadas de primeira ordem, também polinômios. Então as derivadas de primeira ordem dessas componentes existem e são contínuas. Então a função aqui ela é de classe C1 e o domínio dela é um conjunto simplesmente conexo. Então cumpre as condições. Então se o rotacional é zero, as outras três sentenças são equivalentes. Então, se o rotacional é zero, a integral de linha de campo vetorial sobre uma linha simples e fechada vai dar zero, se fosse o caso. F é um campo conservativo, o rotacional é zero e a integral de linha sobre esse campo vetorial independe do caminho. Tá? Então aqui, conclusão é sim, F é conservativo. Tá? Se é conservativo, ou em outras palavras, é um gradiente, então F é um campo gradiente, ou seja, isso aqui, por coincidência, é o gradiente de uma função, fzinha qualquer. Ou seja, as derivadas parciais são exatamente essas aqui. A primeira componente é a derivada da função fzinha com relação a x, e a segunda componente é a derivada da fzinha com relação a y. Então, f é um conservativo. Então, vamos encontrar
a função fzinha, de forma que o gradiente dela é exatamente esse campo vetorial. Então a maneira aqui é essa. Eu tenho uma primeira candidata. A primeira candidata fzinha é o seguinte: o que tem que ter na função fzinha, de modo que a derivada dela com relação a x tem que dar 3. Tem que ter 3x. Eu preciso ter essa expressão, porque derivando 3x que eu vou encontrar esse 3 aqui. O que tem que ter além disso na função fzinha, de modo que a derivada dela com relação a x resulte em 2xy? Tem que ter x ao quadrado y, porque derivando isso, essa parcela com relação a x, que eu vou encontrar aqui 2xy. Então nós estamos integrando com relação a x a primeira componente. Além disso, eu ainda tenho uma liberdade. Eu posso ter uma constante, que não vou alterar o resultado, ou ainda eu posso ter uma função só em y, porque na hora que eu derivo com relação a x, eu trato como constante. Então aqui eu tenho uma candidata à função fzinha. Eu vejo que é necessário ter essas parcelas aqui, mas eu vejo também que eu posso ter ainda alguma coisa em y, que eu não sei ainda o que é, mas eu posso ter ou não, que não vai alterar o meu resultado. Essa é a ideia. Eu vou repetir isso para a segunda componente. Eu vou buscar agora uma segunda candidata à função primitiva, à função potencial, olhando agora para cá, para a derivada de f com relação a y. O que tem que ter na função f, de modo que a derivada dela com relação a y resulte em x ao quadrado? Tem que ter x ao quadrado vezes y. Além disso, o que tem que ter nela, necessariamente, de modo que a derivada dela com relação a y resulte em menos 3y ao quadrado? Tem que ter menos y ao cubo. Essa conta que eu fiz nada mais é do que uma integral da segunda componente com relação a y. Tá? Além disso, eu posso ter uma constante que não vai alterar aquele resultado, ou posso ter uma outra função apenas em x. Veja bem, pela primeira é necessário ter 3x, porque é a derivada de 3x que vai dar esse 3 aqui. Pela segunda, não é necessário ter esse 3x, mas ela aceita aqui qualquer função em x que não vai alterar o resultado dela. Então a minha função f, a minha função potencial procurada, tem a expressão 3x nela, tem essa parcela. É necessário pela primeira componente e é aceito sem problema pela segunda. Além disso, se você olhar aqui a primeira, é necessário ter x ao quadrado vezes y. E pela segunda também é necessário ter essa expressão. Então é uma expressão presente lá é uma parcela presente lá na expressão da função. E essa parcela aqui é necessária tanto pela primeira componente, tanto pela segunda componente. Olhando a primeira aqui, eu vejo que não é necessário mais nada. Pela primeira, tendo essa expressão aqui, eu já encontro aquela primeira componente lá, a função p. Só derivar com relação a x. Mas olhando para a segunda, eu vejo que ainda é necessário ter essa parcela aqui, esse termo, menos y ao cubo. Mas pela primeira não é necessário isso, mas ela aceita aqui funções em y sem problema. Então, menos y ao cubo é uma parcela necessária, olhando para a função q, mas é aceita, não é necessário, mas é aceita pela função p, sem problema. Além disso, ainda posso colocar um c. Com isso, eu vejo que não existe apenas uma função primitiva, uma função potencial. Existe uma família de funções potenciais com esse padrão aqui. Para cada c que eu tomar, eu tenho uma função potencial. Então, observe que o enunciado pede encontre uma função potencial apenas. Então, eu vou tomar c igual a 0. Tá? Então, essa é a função potencial procurada. Essa é a função fzinha, cujo gradiente dela coincide com o campo vetorial lá, fzão. Ok? Próximo exemplo vai depender desse resultado. Tá? Olha só, calcule a integral de linha de um campo vetorial, o mesmo campo vetorial anterior, tá? Onde C é a curva dada por essa expressão aqui. Ora, se
esse campo vetorial aqui é o mesmo campo vetorial anterior, aquele campo vetorial eu sei que é um campo conservativo, ok? Então, a integral de linha desse campo vetorial é a integral de linha sobre um campo conservativo, ou, em outras palavras, é um campo gradiente. Aquele campo vetorial é o gradiente da função f'. Calcular a integral da derivada é simplesmente descobrir a função potencial, que foi o exercício anterior. Então, basta pegar a função potencial e jogar os pontos iniciais e finais. Então, o resultado de uma integral como essa é só você descobrir a função potencial, que é o exercício que nós acabamos de fazer, e calcular a imagem dela no ponto final menos o ponto inicial. Percebe que nesse caso aqui o que importa são esses pontos. Então eu não dependo do caminho. Olha, mais uma vez, olha só. Se o rotacional é zero, o campo vetorial é um campo conservativo, e a integral de linha, ela independe do caminho. Se fosse uma linha fechada, né, se esses pontos fossem iguais, seria igual a zero. Tá? Então aqui, e aí, será que essa é uma linha fechada? Eu já conheço a função potencial. A função potencial está aqui em cima, aquela que nós acabamos de resolver. Posso até copiá-la para cá de uma vez. Vou fazer isso. Então a função potencial eu já conheço. Tá aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Agora eu preciso saber se essa linha é fechada. Então quem é o ponto A? Como é que você descobre quem é o ponto A? O ponto A, você vai pegar a parametrização e jogar o ponto inicial, t igual a zero. Se você fizer t igual a zero ali na parametrização, você tem e elevado a zero, que é 1, e seno de zero, que é zero. Então a primeira componente é zero. E a segunda componente, e elevado a zero, é 1, cosseno de zero é 1. Então o primeiro ponto é o ponto 0, 1. E o ponto B, ponto final, é só você pegar a parametrização e jogar o instante final. Olha o instante final aqui. É π. E elevado a π, seno de π. Ó, seno de π é zero. Então aqui dá zero. E cosseno de π é menos 1. E e elevado a π. Então fica menos e elevado a π. Observe que os pontos A e B são diferentes. Então essa aqui não é uma curva fechada. Tá? Ela não é uma curva fechada. Então esse valor aqui não é zero necessariamente. E mais o resultado, olha só. Basta calcular então a imagem de f no ponto B, que é a imagem de f no ponto 0 menos e elevado a π. Ora, se o x é zero, vai zerar a primeira parcela, a segunda parcela, o que conta é só a última. Então aqui é o menos ao cubo. Fica negativo, então vai acabar ficando positiva. E e elevado a π elevado ao cubo. Potência de potência, multiplica os expoentes. E elevado a 3π. Tá? E a função primitiva no ponto inicial, no ponto A, é só você pegar a expressão que nós encontramos e substituir no ponto inicial. 0, 1. De novo, o x vale 0, 0 aqui e 0 aqui. Que vale a última. E o y vale menos y ao cubo, vai ficar menos 1. Então já podemos concluir. Ó. A imagem de B é elevado a 3π menos a imagem no ponto A, que é menos 1. Então o resultado final, 3π mais 1. Tá? Então essa é uma maneira alternativa de resolver a integral de linha. Então resolver uma integral de linha com essa abordagem é uma maneira bem mais simples. Tá? Então resolver uma integral de linha agora se resume em descobrir a função potencial. Ou seja, dado o gradiente, você descobre a função original. E joga o ponto final menos o ponto inicial. Essa é a maneira mais simples de resolver uma integral de linha de campo vetorial. Porém, ela vale para todos os casos? Não. Ela só vai valer se o campo for um campo gradiente. Então vale a pena, em toda conta de integral de linha de campo vetorial,
A primeira abordagem, verifica se é um campo gradiente, verifica se é um campo conservativo. Se for, você resolve dessa maneira, que esse é o caminho mais prático. E se não for, a gente vai ver, então vai analisar os teoremas, teorema de Green ou teorema de Stokes, que são os tópicos das próximas aulas. E se não cumprir o teorema de Green ou de Stokes, aí a gente resolve pelo método padrão, que é usar a parametrização da curva como chave de troca, tá bom? Mas essa maneira aqui é a maneira mais prática, porém, ela só vale se o campo for conservativo, tá bom? Então era isso, gente. Até a próxima.